Olá, meu nome é Fernando Camelo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vem falar um pouco sobre dor, conceitos, classificações, um pouco da sua fisiologia e neuroanatomia aplicada. Bom, a Organização Mundial de Saúde considera como conceito de dor uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Definições complementares de dor podem ser experiência pessoal influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais, não ocorre apenas em atividades neurológicas, podendo ser com ou sem nocicepção envolvida. A experiência de vida ensina as pessoas a terem seus próprios conceitos de dor. O relato de experiência de dor de uma pessoa deve ser sempre respeitado. A dor, mesmo com papel adaptativo, também tem efeitos adversos no social e emocional, e a descrição verbal é apenas um dos meios para expressar a dor. Palidez, contração muscular, por exemplo, choro, tudo isso pode ajudar a interpretar a presença e intensidade da dor. A dor, quanto à origem, pode ser periférica, quando de origem no sistema nervoso periférico, como as neuropatias periféricas, neuralgia do nervo trigêmeo, neuropatias diabéticas, radiculopatias em pinçamentos de nervos pela coluna vertebral, principalmente cervical e lombar. Ainda temos aqui as de origem central, no sistema nervoso central, as neuropatias centrais, como por exemplo os AVCs nas regiões do tálamo, e esclerose múltipla, que acontece com desmielinizações. As de origem somática, partindo de esterocepções ou propriocepções, de origem em nociceptores, portanto, em pele, fáscia, periósteo, nas articulações são as propriocepções, ligamentos, cápsulas articulares, e a de origem visceral, caminhando a partir de interocepções, ou sensações internas, partindo principalmente de vísceras, alterações vasculares, músculos, principalmente musculismo, e envoltórios de órgãos. A classificação da dor quanto à sua evolução, ela pode ser aguda, geralmente mais intensa, duração relativamente curta, limitando-se especialmente até o reparo tecidual do ferimento, com etiologia física, química, biológica e até mesmo psíquica. A dor aguda, ela pode evoluir para uma dor crônica, mas a dor crônica já pode nascer crônica, né? A dor crônica é uma dor persistente, recorrente, com duração superior a 3 meses. Quanto à fisiopatologia, as dores podem ser neuropáticas, de origem central ou periférica, a dor decorre de trauma ou dano nos nervos ou mesmo no sistema nervoso central. A dor nociplástica, um bom exemplo é a fibromialgia, é uma dor resultado de uma nocepção alterada, mesmo sem evidência de dano tecidual real ou mesmo potencial, mas causando ativação de noceptores periféricos, ou evidência de doença ou lesão do sistema somatosensorial. Então, mesmo sem um dano, o noceptor pode se alterar e gerar dor. A fisiopatologia da dor noceptiva, que é a mais conhecida, mais vista, né, avaliada, observada, são estímulos em noceptores somáticos ou viscerais. A dor decorre de trauma ou dano em tecidos de forma geral, internos ou externos. A dor ela pode ter uma origem exógena ou endógena. Quando endógena, de ação, geralmente de origem autoimune. E podem haver misturas desses mecanismos fisiopatológicos. Por exemplo, a lombalgia, ela pode ser uma dor neuropática, mas também nociplástica. Outras classificações em relação à duração, a dor pode ser curta, contínua ou intermitente, baixa pouco tempo, demorado ou vai e vem, intermitente. Início pode ser uma dor provocada por alguém ou pelo próprio paciente, e pode ser uma dor espontânea, que não é diretamente provocada, e a dor nasce sem nenhum tipo de estímulo, pelo menos aparente. A dor paroxística é uma dor súbita, geralmente espontânea ou provocada de forma típica, por algo que não deveria causar dor. Tem curta duração e geralmente é intermitente. A dor disruptiva é aquela que aparece após o alívio da dor já ter acontecido, geralmente é intensa. A descrição do paciente da dor pode ser dita como a dor pulsátil ou latejante, que acompanha a frequência cardíaca, geralmente associado a situações de infecção. A dor pode ser fina ou maior,
lancinante, né, que são dores geralmente agudas e intensas, a dor elétrica, que caminha no nervo, tem relação com dor neuropática, e dor à compressão, né, pode ser muscular, por exemplo, e o dolorido, que é uma dor geralmente de menor intensidade, mais difusa, né, e crônica, normalmente com essas características. Pode ser intermitente ou não, provocado ou não também. A localização, a dor pode ter a dor acontecer no mesmo ponto de origem, a dor localizada, a dor pode ter um ponto de origem, mas aparecer em uma outra área, chamada dor referida ou reflexa. A dor pode ser difusa, quando a área da dor é maior do que o ponto de origem. A dor pode ser irradiada, que você conhece o ponto de origem e conhece o destino da dor. É diferente da dor referida, que você só tem o destino, né? E a dor pode ser superficial ou profunda. Idiopática, quando não se conhece a origem da dor, pode ser uma questão de não pesquisou o suficiente, mas também pode ser realmente de difícil diagnóstico. A dor total é a dor interpretada como um fenômeno físico, mas associado ao emocional, social e o espiritual. Por isso que aí tem que considerar de forma ampla as causas da dor. Bom, a classificação da dor quanto à intensidade. Bom, a escala de dor pode ser medida em números, de 0 a 10, de menor a maior, né? De 0 menor, 10 maior, com expressões faciais, com escalas de cor, de verde a vermelho, verde menos dor, vermelho mais dor, e pode ser uma variável nominal, com um nome escrito, sem dor, dor suave, moderada, forte, muito forte, máxima, e que faz fazer com que o paciente expresse a dor naquele momento. Não se pode pensar em um diagnóstico através da intensidade da dor de forma isolada, porque a dor é uma experiência pessoal, e aí a forma que um expressa pode ser diferente de que outra pessoa vai expressar. A intensidade da dor, ela vai ter algumas variáveis que vão interferir, como a energia do trauma que causa a dor, por exemplo. Quanto maior a energia do trauma, maior a intensidade da dor, uma tendência. Quanto maior o processo inflamatório, a expressão desse processo inflamatório, maior a dor, então também é diretamente proporcional. Quanto maior o número de nociceptores, ou a expressão desses nociceptores, quanto maior, maior a intensidade da dor também. Enquanto a duração da dor, se é evolução aguda ou crônica, normalmente aguda é de curta duração, quer dizer, menos tempo, mas muita intensidade de dor. E a crônica geralmente é um tempo maior e uma intensidade de dor menor. Então, o tempo muitas vezes pode ser inversamente proporcional à intensidade, né? Mas isso não é uma regra rígida. A área da dor normalmente tende a quanto maior a área da dor, maior a intensidade da dor. E a flexibilidade do tecido. Quanto mais flexível, aí inversamente, quanto mais flexível o tecido for, maior tolerância para a dor. Quanto menos flexível o tecido for, geralmente maior pressão dos tecidos dentro daquela área, onde há tentativa de expansão por processos inflamatórios, por exemplo, maior a tendência de causar dor. Isso é um caso típico de dor pulpar. Bom, as etapas do estímulo da dor. A dor nasce, geralmente nos nociceptores, e depois de estímulos físico, químico ou biológico. Esse nociceptor vai transformar esses estímulos em potencial de ação. Isso chama-se de transdução. Depois da transdução acontecer, ou seja, a transformação do estímulo doloroso em potencial de ação, o nervo vai conduzir essa dor, é a transmissão. A condução dessa dor, o potencial de ação elétrico despolariza o nervo aferente, fazendo com que mais sódio entre, potássio saia, em estímulos que podem variar de velocidade de acordo com o tipo de fibra. Os nervos aferentes conduzem a dor da periferia ao sistema nervoso central. A modulação acontece à medida que passa por certas regiões do sistema nervoso, periférico ou central. Neurotransmissores como catecolaminas, opioides como endorfinas, seletinas, serotoninas, glutamato, substância P, GABA, glicina e até mesmo substância gelatinosa de Rolando, que fica na parte posterior da medula espinal. Elas são moduladoras do estímulo doloroso, tentando diminuir aquela sensação que o sistema nervoso central vai perceber. Então, fazendo com que o sofrimento seja menor do que o trauma, né, que gerou o sofrimento. E aí, finalmente, vem a percepção. Após o estímulo passar pelo tálamo, vai ser distribuído para o córtex
cerebral. Então, o córtex somatosensorial, que fica no giro pós-central, vai fazer com que a pessoa tome consciência da dor. Também tem o córtex associativo, que vai dar a cognição visual do que está acontecendo, o entendimento da dor, e a distribuição dessas percepções para o sistema límbico, que vai guardar a memória, e o hipotálamo, que vai dar a resposta visceral àquele estímulo doloroso. As noções básicas para as vias da dor que a gente vai passar aqui realmente é um resumo, né, para encaixar aqui no nosso tempo de explanação sobre a dor. Então, a gente vai falar aqui, primeiro, o neurônio de primeira ordem. O nociceptor vai gerar o estímulo e vai conduzir pelo nervo espinal ou nervo trigêmeo na face. E aí, esses estímulos, eles vão chegar até um segundo neurônio, na medula espinal, se o nervo for espinal, ou no núcleo do nervo trigêmeo, né, quando o estímulo vir da face, né, principalmente, olhos, boca, nariz, mucosas, enfim, da boca, do nariz, do olho. Esses estímulos vão chegar, vão chegar nesses núcleos, e desses núcleos vão ser conduzidos esses estímulos até o tálamo. Do tálamo vem um neurônio de terceira ordem que vai distribuir para o córtex cerebral. Nesse caminho do estímulo que nasceu na medula espinal, no nervo espinal, vai passar pelo trato espinotalâmico, ele vai se comunicar com o cerebelo. E pela via do leminísco trigeminal, vai se comunicar também com o cerebelo. O cerebelo vai receber essas informações porque é importante para elaborar uma resposta que vai ter, nesse contexto, contrações musculares, tônus muscular, a expressão da dor, o comportamento, a resposta frente àquele estímulo, se afastar do estímulo que causa dor, enfim, tudo vai ter uma ação motora e o cerebelo participa de forma decisiva nisso. Bom, então, no tálamo, quando essa informação chega em locais específicos no tálamo. Quando o trato é espinotalâmico, chega no núcleo ventro-póstero-lateral. E quando vem pelo leminísco trigeminal, vai para o núcleo ventral póstero-medial. E desses núcleos vão ser distribuídas as informações para o córtex cerebral. Aí vem o terceiro neurônio, o neurônio de terceira ordem, que sai do tálamo para o córtex. Então, aí vão ser distribuídas essas informações para áreas somestésicas, onde vai ser realmente percebida a dor, no giro pós-central do lobo parietal, no córtex associativo, né, região S2, que dá ali a relação com a cognição visual, fica na região posterior, no lóbulo parietal superior, também associado ali ao pré-cúneus, e temos distribuições para a amígdala, onde vai ter o julgamento daquela dor, né? O que é que está acontecendo, o que é que eu devo fazer, a resposta também tem a relação com memória, o sistema límbico aí vai para o giro do símbolo, na região mais anterior, e também a memória daquela dor, e tem as conexões para o hipotálamo, onde vai haver a resposta visceral para aquela dor. Então, tentando aqui fazer um esquema, um caminho dessa dor, pegando aqui um nervo espinal qualquer, vem o primeiro neurônio, que depois se comunica com o neurônio que vai pegar o trato espinotalâmico, vai até lá o tálamo. Nesse caminho, ele vai se comunicar com o cerebelo, mas primeiro vamos falar aqui do nervo trigêmeo, que vem da face, e vai para o núcleo do nervo trigêmeo, que fica no tronco encefálico. Dele vai passar fibras do segundo neurônio, de segunda ordem, pelo trígono do leminísco, que vai ascender até o tálamo também. Nesse caminho, conexões com o cerebelo acontecem. E aí, como eu falei, se preparando para uma resposta motora. Não? E aí, a partir do tálamo, vem as conexões para o córtex do telencéfalo. Vai para o giro pós-central, né, a área somestésica primária, vai para a área do córtex associativo, cognição visual, como falei, mas também vai para a região anterior do giro do símbolo, sistema límbico, também faz parte do sistema límbico o núcleo da amígdala, com relação com julgamento, com memória, e conexões com o hipotálamo, que vai elaborar a produção de hormônio, que vai ser liberado especialmente pela hipófise, e vai fazer controles, por exemplo, frequência cardíaca, pela presença de noradrenalina aumentada, por exemplo, ficar em sistema de alerta, né? A dor, ninguém deixa a pessoa em alerta, pelo menos a princípio, né? Sudorese, vasoconstricção periférica, são todos estímulos viscerais que têm um controle no hipotálamo.
Bom, as fibras aferentes que conduzem o estímulo da dor, elas podem ser fibras somáticas gerais, que vão conduzir estímulos exteroceptivos e proprioceptivos, e viscerais gerais, que vão conduzir estímulos partindo ali da interocepção, então do interior das vísceras. Bom, e os axônios que vão conduzir essa dor, vai variar a velocidade e a origem de onde nasce essa região dolorosa de dor, de acordo com o nível de mielinização que esses nervos têm. Então, vamos classificar essa mielinização e a questão da dor que elas podem conduzir. Então, temos as fibras A-alfa, que são fortemente mielinizadas, de 12 a 20 micrômetros de diâmetro, com velocidade de transmissão de 30 a 120 metros por segundo, trazendo propriocepção dos músculos, principalmente da parte mais superficial deles. As fibras A-beta são também mielinizadas, um pouco menos, de 6 a 12 micrômetros de diâmetro, com velocidade de 25 a 30 metros por segundo, propriocepção de articulações e dor à pressão. As fibras tipo A-gama são mielinizadas, de 3 a 8 micrômetros de diâmetro, com velocidade de 15 a 30 metros por segundo, com propriocepção dos músculos, camadas mais profundas, intrafusal. E as fibras A-delta são finamente mielinizadas, de 1 a 6 micrômetros de diâmetro, com velocidade de 12 a 30 metros por segundo, conduzindo informações de dor ao frio e mecânica, partindo de nociceptores. E essas dores geralmente são localizadas. Dá para saber onde isso está acontecendo, via de regra. As fibras do tipo B são finamente mielinizadas, de 1 a 3 micrômetros de diâmetro, com velocidade de 3 a 15 metros por segundo, e conduzem estímulos viscerais pré-ganglionares, geralmente de nervos cranianos. E as fibras do tipo C são não mielinizadas, sem mielina, tem espessura de 0,2 a 1,5 micrômetros de diâmetro, com velocidade de 0,5 a 2 metros por segundo. Partem de nociceptores e levam informações de dor do quente e do ardor. Geralmente são dores de baixo poder de localização, assim, às vezes acontece a dor até em outro sítio. Quanto a essa questão de perceber onde a dor está, tem a classificação de Head, que tem a sensibilidade epicrítica como a sensibilidade discriminativa, que você consegue dizer onde essa dor está acontecendo. Uma dor localizada por estímulos mecânicos e térmicos, especialmente o frio. Fibras A-delta são as que conduzem esse tipo de informações. São fibras que são, assim, fracamente, são menos resistentes aos processos inflamatórios degenerativos. Se destroem facilmente. E a sensibilidade protopática, de pouca precisão, a dor difusa ou referida, dor ao calor, o quente, e ao queimor, fibras C, não dá uma precisão muito boa, da origem da dor, mas essas fibras são mais resistentes aos processos inflamatórios degenerativos. Mesmo quando o processo inflamatório já está bem encaminhado, elas ainda continuam com condição de conduzir esse tipo de estímulo sensitivo. Bom, os processos inflamatórios são um clássico exemplo de provocar dor. Então, para o processo inflamatório acontecer, via de regra, vem um trauma, físico, químico ou biológico. Esse trauma gera morte celular, e essa morte celular faz com que a fosfolipase A2, produzida por plaquetas e leucócitos, faça com que os fosfolipídios da membrana citoplasmática se transformem em ácido araquidônico. Esse processo pode ser bloqueado pelos anti-inflamatórios esteroidais, os corticosteroides. Bom, mas não havendo esse bloqueio, segue o caminho. Aí vai ser estimuladas lipoxigenases, que podem ser bloqueados por antiasmáticos, evitando ali os efeitos nos brônquios, a gente mostra já, onde acontece. E aí a ciclooxigenase, o outro caminho estimulado pelo ácido araquidônico, ciclooxigenase 1 e 2. Bom, aqui o bloqueio da ciclooxigenase são feitos por anti-inflamatórios não esteroidais. Bom, as lipoxigenases, por sua vez, fazem com que os leucotrienos causem a quimiotaxia dos leucócitos, a vasoconstricção de saída, fazendo com que ocorra uma retenção de sangue na área do processo inflamatório, aumento da permeabilidade vascular e broncoespasmo, aí o potencial de causar asma. E a ciclooxigenase, ela vai ter dois caminhos. Vai fazer com que as prostaglandinas aumentem a sua presença, causando vasodilatação, efeito antiagregante plaquetário,
broncoconstricção, edema, febre e a presença da bradicinina, que estimula nociceptores e causa dor. Por isso o efeito analgésico dos anti-inflamatórios. O tromboxano tem efeito de vasoconstricção, agregação plaquetária, vai modular o efeito dos leucócitos, ali já numa fase que pode ajudar ao processo de reparo do tecido, inclusive. Bom, e aí vem medicamentos, né, que podem ajudar no controle da dor. Aqui a gente vai ser apenas superficial para citar, né, os anti-inflamatórios não esteroides, como o ácido acetil salicílico, o AS, nimesulida, ibuprofeno, diclofenaco, o toragesic, o naproxeno, o piroxicam, meloxicam e o celecoxib, que é um específico sobre a ciclooxigenase 2 para processos inflamatórios. Os anti-inflamatórios esteroidais, dexametasona, betametasona, triancinolona e a prednisolona, todos que vão atuar na fosfolipase A, né, bloqueando ali a evolução do processo inflamatório. Os analgésicos não opioides, o AS novamente aparecendo aí, o paracetamol e a dipirona, que tem menos efeitos anti-inflamatórios, né, mas com potencial de efeito analgésico periférico. Os analgésicos de ação central, ou hipnoanalgésicos, tem o tramal, cloridrato, tramadol e a codeína, que são assim, que tem um efeito menos poderoso, mas um efeito a nível central, um efeito mais poderoso comparado aos analgésicos não opioides. São prescritos em receitas brancas mesmo, mas com retenção de receita. Existem outros, como a morfina, por exemplo, mais conhecido aqui, que tem um efeito mais hipnótico, né? Um poder maior e até mesmo causando um potencial de dependência, né? Para dores realmente extremamente intensas. Bom, os analgésicos adjuvantes, eles têm outras funções, mas com efeitos de poder ajudar no controle de dor. Anticonvulsivantes, por exemplo, antidepressivos, né, inibidores da recaptação de noradrenalina, né, e medicamentos para controle de enxaqueca, né, que atuam nos receptores 5-HT1. Então, assim, são exemplos de medicamentos que ajudam no controle da dor. Os anestésicos, obviamente, acaba com a sensibilidade, automaticamente também pode acabar com a dor, né, por um tempo pequeno, né, na condução da informação da dor. Né? Os anestésicos locais, que atuam no sistema nervoso periférico, tem aí as amidas e os ésteres. Né? Vamos aqui apenas ilustrar. E os anestésicos gerais, que temos os injetáveis, né? E temos os de inalação. Aqui na inalação, só botei aqui o xenônio, ele não é disponível, pelo menos liberado no Brasil. O óxido de nitrogênio, sim. A inalação vaporizada. Né? Então, assim, são analgésicos de ação geral, com efeito hipnótico, né? Poderoso, tirar a consciência, podendo ter uma participação também na questão da dor, na percepção dessa dor. Então, agradeço bastante vocês terem assistido até aqui, espero ter contribuído com a discussão desse importante tema que é a dor.